Há mais de 20 anos, o Cine Vitória vem sendo destaque na resistência dos cinemas de rua em Aracaju. Nova linha de ônibus substitui as antigas 060 e 070. Recenseadores do IBGE falam das dificuldades do censo 2022. E você vai ver também, apesar das limitações, o Hospital Veterinário Universitário continua atendendo a comunidade. A taxa de adesão ao ensino à distância sobe, mesmo após o ensino remoto adotado durante a pandemia. E na cena musical, o Conservatório de Música de Sergipe completa 77 anos de história, atuando na formação de jovens músicos sergipanos. Essas e outras informações você confere agora no Repórter Contexto. Olá, sejam bem-vindos à 16ª edição do Repórter Contexto, telejornal laboratório do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe. Vamos de cultura? Poucas atividades culturais são tão populares como assistir um bom filme. O Cinema Vitória é um dos cinemas de rua mais antigos da cidade de Aracaju e oferece uma programação mais acessível e diferente dos outros cinemas da capital. O Cinema Vitória tem sido uma força de resistência no estado. Aberto há mais de 20 anos, inúmeros títulos do cinema nacional e internacional já passaram por sua tela. O Cinema Vitória, localizado aqui na Rua do Turista, foi inaugurado na década de 90 e desde então tem sido referência de cinema de rua aqui no estado. Ele hospeda filmes de diversas nacionalidades, principalmente produções nacionais. Isso difere bastante dos cinemas de shopping. A receita do cinema vem exclusivamente da venda dos ingressos. A sua única renda alternativa foi cortada logo antes da pandemia, período em que ficou fechado, e o número de espectadores pode variar bastante. A principal dificuldade é a manutenção administrativa, né? O custo da energia é muito alto, as máquinas são antigas, então puxa muita energia, a sala é grande, né? O consumo é alto. E aí a gente teve um corte do Banese, né? Justamente a época da pandemia, que cortou o apoio, né? Que ajudava nessa manutenção da energia. Então a dificuldade maior é manter o cinema aberto, né, com os custos administrativos. Nathalie começou cedo a visitar o local, ainda na adolescência, e sempre tentou trazer mais gente para o cinema. O Cinema Vitória é maravilhoso. Realmente ele é muito bom por trazer e possibilitar cultura para as várias camadas populacionais. E o bom é que ele é acessível, ele é perto, ele é no centro, então é um lugar fácil de ser acessado, de vir até aqui. Então ele é muito importante porque ele possibilita uma outra opção para quem não pode frequentar os outros cinemas de shopping, nesses cinemas que às vezes são mais caros, então reduz um pouco, né, a acessibilidade para todas as pessoas. Então ele é muito importante por isso, além de ser histórico, né, de ter muitos anos que está presente aqui em Sergipe. Para agradar o seu público acostumado com obras variadas, o Cinema Vitória tem uma preocupação especial na seleção dos títulos que serão exibidos. O que se tem de prioridade, digamos, que o público venha a conhecer. Então, o cinema, eu acho que ele é feito para isso, para dar acesso, né, a diversas cinematografias que estão à disponibilidade, seja contemporaneamente ou através de alguns clássicos também que a gente exibe. O Cine Vitória funciona de quinta a domingo a partir das 14h30 da tarde. Os ingressos podem ser comprados online no site do cinema ou no local antes das sessões. Para atender melhor a comunidade do campus da Universidade Federal de Sergipe, no dia 4 de agosto de 2022, uma nova linha foi criada com o intuito de atender trabalhadores e principalmente estudantes da UFES. A nova linha 090 Campus Dia substituiu a 060 e 070, que faziam um trajeto maior. Para a estudante de fisioterapia da UFES, Adriele Farias de Jesus, a nova linha tem ajudado a otimizar o seu tempo. Eu acho que para mim tem ajudado bastante, porque a todo momento que a gente chega na rodoviária, sempre tem um ônibus, né? E antes a gente ficava nesse impasse de estar esperando, a gente esperava às vezes meia hora, 1 hora por um ônibus que viesse aqui para o campus. E ele, eu acho que se brincar a cada 20 minutos, 10, chega a 1 lá. Além de reduzir o tempo de espera nos terminais para estudantes e trabalhadores que percorrem por essa rota, a nova linha conta com
ônibus novos, modernos e adaptáveis, melhorando a mobilidade urbana e trazendo mais conforto e segurança para quem usa diariamente do transporte público. Existia uma demanda muito grande para essas áreas e uma reclamação por parte dos estudantes. É o que explica o aluno de design gráfico da UFES, José Carlos Emílio dos Santos. Era bem complicado, porque eu já chegava já na hora de ir embora para ter o tempo exato de chegar no trabalho. Só que aí muitas vezes atrasava, ou quando chegava já vinha super lotado, e aí eu não conseguia entrar, chegava atrasado no trabalho. Isso se repetia também na volta. 7 novos ônibus foram integrados à linha 090 Campos Dia. Para os usuários do transporte público, a mudança é notória. Enquanto com essa nova linha, ficou bem mais fluido, menos pessoas, dá para ir sentado, então tá bem melhor, melhorou bastante. As mudanças são analisadas pela equipe da SMTT, para adequar o sistema às necessidades do usuário. De acordo com o superintendente da SMTT, Renato Teles, revela em nota que o órgão busca adequar melhorias às denúncias feitas pela comunidade. É muito importante lembrar que o sistema de transporte na região metropolitana de Aracaju é integrado. Isso traz um grande benefício para a população usuária do transporte público. Independente da integração, a análise é diária do comportamento das linhas que compõem o sistema de transporte da região metropolitana, seja nos intervalos de horário entre um ônibus e outro, seja também na demanda de usuários em cada uma dessas linhas. E, eventualmente, com base nessas análises, ajustes são feitos. No que pese às linhas do campus, atendimento à população, os moradores da região e, principalmente, os estudantes do campus universitário, fizemos a alteração de mudar o trajeto com uma linha nova, a 090, que começa no campus e se dirige ao dia. Essas análises são feitas de forma constante, seja através de solicitação da população, seja na análise do comportamento das linhas. Apesar da importância do censo demográfico do IBGE, os agentes recenseadores relatam dificuldades com a recepção de pessoas e com a falta de segurança. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o censo demográfico é a principal fonte de referência para conhecer as condições de vida da população brasileira. O levantamento é realizado de 10 em 10 anos. A última pesquisa feita pelo IBGE aconteceu em 2010. Por causa da pandemia de Covid-19, o que seria executado em 2020 foi adiado para 2022. O coordenador de área de Aracaju, Leonardo Gomes, reforça a importância da pesquisa. Então, para a gente saber se naquela região, naquele lugar, e depois tomar as prefeituras, os órgãos federais, estaduais, tomarem as devidas providências, a gente precisa ter esse retorno da população. Então, para beneficiar a população, uma das importâncias básicas do censo, assim, na sua essência, é você trazer o retrato de como está vivendo a população brasileira e quais são as medidas que podem ser tomadas a partir desse retrato. De acordo com dados fornecidos pelo coordenador, somente em Aracaju, cerca de 500 recenseadores estão trabalhando na coleta de informações para o censo deste ano. Segundo a agente censitária supervisora, Lívia Aparecida, o IBGE fornece para os recenseadores o DMC, dispositivo móvel de coleta, além dos instrumentos de identificação. O DMC é um celular que tem os aplicativos próprios do IBGE, entre eles o aplicativo de coleta. E é lá onde é colhido todas as informações e aberto o questionário, onde a gente coleta os dados que o morador presta para o recenseador. Como identificação tem o colete, o crachá e o boné. Esses são os materiais do recenseador. Nas ruas, os recenseadores têm alguns desafios. Um deles é a segurança. Desde o início das coletas, já foi registrado uma média de 10 casos de roubos dos aparelhos utilizados para a realização da pesquisa. Apesar dos prejuízos, o Instituto conta com um sistema de backup que garante os dados. O IBGE conta agora com o apoio da Secretaria de Segurança Pública como forma de prevenir estes casos. O coordenador de área lembra: os aparelhos roubados não possuem valor de mercado. Até porque esses dispositivos que são roubados, eles não servem para nada. Tipo, eles são fechados com o sistema, só tem o sistema do IBGE. Tipo, você não vai conseguir mexer nele para fazer mais nada. E aquelas entrevistas, caso a pessoa queira entrar no aplicativo do IBGE, primeiro ela tem que ter a senha do aplicativo.
E segundo caso ela consiga a senha, aqueles homicídios que estão lá a gente consegue, de forma online, a gente consegue tirar do dispositivo. Além dos furtos, outra questão relatada por Beatriz Diniz, recenseadora do IBGE, são os problemas técnicos que acontecem com frequência no aplicativo do questionário de coleta. Sim, é muito ruim, trava toda hora. Aí nesse caso você tem que informar o seu supervisor para o aplicativo ser atualizado. Aí às vezes melhora, outras vezes não. Sobre os casos de travamento no aplicativo, o coordenador informou que ele passa por constantes atualizações para resolver os problemas de bugs. No censo do dia 1º para cá, a gente teve já 3 atualizações por conta de alguns bugs do aplicativo. Mas a gente sempre tenta, de alguma forma, corrigir esses bugs com atualizações semanais, basicamente. É assim que a gente pode corrigir esses erros, por atualização. Mas os maiores desafios são a segurança e a recepção da população. Eu escolhi um setor que é um condomínio fechado, então, para evitar essa insegurança, eu fiquei no condomínio fechado. Mas enquanto eu me desloco do ponto de ônibus até o condomínio, eu me sinto insegura, sim. É uma experiência cansativa, estressante, porque você está lidando com pessoas, tem pessoas de todo tipo. Tem pessoas que te recebem bem e, em contrapartida, tem pessoas que te recebem muito mal, que recusam, que... Muita gente que não sabe o que é o censo, gente adulta, não sabe o que é o censo, então isso dificulta um pouco essa experiência. Recusa das pessoas, a falta de informação, né, que algumas pessoas têm em relação ao IBGE e ficam questionando se é algo relacionado à política e pior nessa época de eleição, que é meio que difícil, né, você conseguir conversar com as pessoas sobre isso. O coordenador de área do IBGE de Aracaju faz um apelo para que a população também contribua para a realização do censo. Então, a importância do censo para a gente sensibilizar é que vai ajudar a própria população. É uma coisa benéfica para a própria população. Então, se a pessoa responder, ela lembrar que ela está sendo ali, de alguma forma, ajudada posteriormente. A gente pensar um pouco no futuro, a gente saber que aquilo que a gente está informando, a gente vai ser beneficiado posteriormente por alguma ação que seja do próprio IBGE, ou seja, de algum outro órgão, ou de alguma outra esfera do governo. Então, acho que a confiança do morador, da moradora no IBGE é pensar que a gente está fazendo o nosso trabalho, respeitar o recenseador que está ali, de alguma forma, tentando fazer o seu trabalho, e que esse trabalho vai beneficiar a própria pessoa de alguma outra forma. Vamos falar de saúde? A Secretaria Municipal da Saúde divulgou no início do mês a prorrogação da campanha de multivacinação contra a poliomielite até o dia 30 de setembro. Todas as 45 unidades básicas de saúde da capital estão à disposição para vacinar contra pólio de segunda a sexta, das 8 às 16, além dos pontos instalados nos 3 shoppings de Aracaju, das 10 às 17. O público-alvo da campanha são crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, não vacinados ou com esquemas de vacinação incompletos. Para receber a vacina, basta apresentar o cartão de vacinação, documento da criança com foto e comprovante de residência do local selecionado. Crianças menores de 1 ano serão vacinadas de acordo com a situação vacinal. E agora, cuidados com o seu pet. Apesar de pouco tempo de inaugurado, o Hospital Veterinário Universitário já apresenta algumas demandas. Inaugurado em maio de 2015, o Hospital Veterinário Universitário vem atendendo a comunidade e servindo para que os estudantes de medicina veterinária da UFES coloquem em prática o que aprenderam em sala de aula. O diretor da clínica conta que, mesmo com algumas limitações, a unidade atende casos de pequenos animais domésticos e silvestres. A parte de clínica médica, a clínica cirúrgica e laboratórios. Mas assim, ainda hoje tivemos uma reunião com a reitoria e buscando ampliar, e a gente acredita que em breve a gente vai também incrementar uma pós-graduação, né, residência, e assim a gente acredita que em pouco tempo a gente consiga fazer uma revisão dessa rotina que a gente pretende ampliar, essa rotina. Aqui na clínica veterinária, os tutores podem trazer seus animais de pequeno porte para consultas e exames. Hemograma e alguns exames parasitológicos, tanto de fezes como parasitológicos de dermatológico, um raspado, uma citologia de pele. Infelizmente, não estamos oferecendo no momento alguns outros serviços, tipo imagem e nem exames de ultrassom ou cirurgia.
O hospital atende a pacientes de todos os bairros da Grande Aracaju. Delson veio do Augusto Franco, zona sul da capital, para consultar o pequeno Lupe. Foi uma indicação, né? Uma indicação de uma amiga, de uma amiga da minha esposa, né? Ela indicou e disse que aqui teria, né, um veterinário muito bom, né, por sinal. E aí nós não hesitamos em vir para cá, né? Nós corremos para cá para, né, conferir, né, a indicação dela, né? A clínica realiza cerca de 100 atendimentos por mês gratuitamente. A consulta pode ser marcada de forma presencial ou por telefone. Porque temos poucos médicos veterinários para fazer esse atendimento e também a gente ainda temos poucos insumos. Então a gente não está fazendo um atendimento ainda de portas abertas, né, para a comunidade. Isso já existe, mas no momento com agendamento, pela limitação. Para agendar o dia e a hora, os tutores devem entrar em contato com a recepção por meio do telefone 79 3194 7410 ou ir diretamente ao hospital localizado dentro da Universidade Federal de Sergipe, na Avenida Marechal Rondon, no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão. 2 anos e meio depois do início da pandemia do coronavírus, a educação brasileira ainda sofre impactos em seus métodos e formatos. Enquanto algumas transições terminaram, outras vieram para ficar. A máscara, o álcool em gel, o distanciamento, marcas de um tempo específico na história dos brasileiros, a pandemia de coronavírus. Mesmo depois do retorno ao formato presencial de ensino e aprendizagem, algumas adaptações na educação seguem em vigor. Renata é estudante do 7º período do curso de Letras na Universidade Federal de Sergipe e conta que a experiência do ensino remoto lhe despertou para o uso das plataformas digitais. Eu tenho me reunido apenas presencialmente com colegas com quem faço o trabalho, mas eu acho que é mais fácil de realizar atividades, assim, de achar um horário compatível quando nós utilizamos as ferramentas digitais, porque nós podemos falar, nos comunicarmos de qualquer lugar. Já presencialmente é mais difícil, porque tem toda uma questão de deslocamento, também tem um ponto específico de encontro. O ensino superior nunca mais será o mesmo depois da pandemia de coronavírus. É o que aponta uma pesquisa da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior. Os dados apontam que 55% dos estudantes preferem voltar ao normal de forma dividida. Isso quer dizer com aulas presenciais e também online. A mesma pesquisa aponta que a taxa de matrícula do ensino à distância superou quase 7% comparado à do ensino tradicional. Dados do INEP confirmam a expansão do EAD. Em 2019, havia 1,5 milhão de ingressantes, número que saltou para pouco mais de 2 milhões em 2020, alta de 26%. Professora em Ciências da Computação, Kênia conta que já trabalhava com o ensino à distância antes mesmo da pandemia, seguindo uma resolução da UFES. 20% da carga horária de um curso pode ser de disciplinas EAD. A disciplina que eu ministro é uma disciplina de 4 créditos e nessa dinâmica, 2 créditos eu uso em videoconferência síncrona, usando slides e provocando o aluno através de questionamentos que constam no próprio slide. O aluno participa levantando a mão, usando aquele recurso do Mix e respondendo por voz ou respondendo via chat. E nas outras 2 horas ele responde um questionário ou tarefa que eu passo usando recursos do SIGA. Esses questionários e tarefas, o objetivo é que o aluno ele tenha um diagnóstico do aprendizado dele, da aula que foi ministrada via videoconferência, aula síncrona. O Centro de Educação à Distância da UFES abriu neste mês as inscrições para o vestibular 2023. As 1.008 vagas serão distribuídas para mais de 10 municípios do estado. Os candidatos devem realizar a inscrição até às 17 horas do dia 23 de setembro. A nossa relação, nossa produção de material didático, que são fundamentais para a EAD, implica adotar a perspectiva de uma linguagem dialógica, onde o estudante dialoga com o professor através dessa mediação tecnológica
e, sobretudo, uma construção ancorada na autonomia dos educandos, né? na autonomia dos estudantes. Para a Letícia, que viveu o período do ensino remoto, é preciso encontrar ferramentas digitais que promovam maior interação entre os estudantes. A minha adaptação não foi das melhores, porque eu estava acostumada com o período presencial, em ver meus colegas, interagir com eles, e através do Google Meet, essa interação não foi tão eficaz assim. Porque às vezes tinha interferências na internet, às vezes alguns colegas eles não ligavam o microfone, poucos que também ligavam o microfone e o áudio. O grande desafio para a EAD é fazer com que a mensagem seja a chave e não a tecnologia. O design também é a chave, como produzir um conteúdo capaz de não cair na armadilha do excesso de atividades e de tarefas, e que, de certa forma, seja capaz de seduzir e, sobretudo, levar o aluno a uma experiência pedagógica eficaz. O Conservatório de Música de Sergipe está perto de completar mais um ano de vida, e o repórter Arthur Dias foi até o conservatório para mostrar como o local é importantíssimo para a cultura sergipana. Com 77 anos de história, o Conservatório de Música de Sergipe está localizado no bairro do Centro de Aracaju e oferece cursos profissionalizantes de música, dos mais básicos até os mais avançados níveis musicais. O conservatório ele é aberto a todo o público através de seus editais, tanto crianças quanto adultos podem participar. Porém, para aqueles que não conseguem vagas aqui nesse conservatório, o espaço oferece cursos gratuitos para os amantes da música. O Conservatório de Música de Sergipe foi fundado pelo professor Genário Pleck em novembro de 1945 e é considerado a primeira escola musical do estado. O conservatório tem sido, ao longo de 7 décadas, um espaço de revelação de grandes talentos musicais, incluindo a ex-aluna e atual coordenadora pedagógica do local, Cádia Emanuele. O objetivo dele e a sua importância é na formação de músicos, né? Seja cantores, sejam instrumentistas, e também na formação de profissionais. Então, trabalhamos com a educação musical, na formação daquele que está iniciando música e também no aperfeiçoamento de músicos que já trazem uma bagagem em série na escola. Tem sempre uma pergunta: se eu não sei nada de música, posso fazer o processo seletivo ou só para quem já toca? Não. Quem nunca estudou música, que quer iniciar no caminho da música, quer aprender, pode fazer o processo seletivo. A gente abre as inscrições no nosso site www.cmse.com.br e os professores contratados, de acordo com a necessidade da escola, saem os editais via Secretaria de Estado da Educação e eles passam por um processo seletivo em que é analisado o currículo dos professores, mas também a excelência na didática da música, né, nas provas específicas para cada instrumento ou área. Um desses professores selecionados é o saxofonista e membro da banda Jazz Lação Premiada, Haroldo Santos, de 54 anos de idade e 40 anos de música. O professor explicou a relevância de sua profissão e como é ser um sucessor de um ritmo musical pouco ouvido no país. É academia, você tem que fazer o curso todo, geralmente. E eu ensino aqui desde 98. Foi para o concurso, né? A gente tem uns professores que são concursados, outros são contratados. Mas assim, a escolha da conservatória é porque é o único meio musical realmente que Sergipe tem, só temos esse. É a única escola exclusiva de música também. Essa relação com a música, para os alunos, a gente vê aqui praticamente a maioria, dificilmente você vê gente de classe bem alta que vem estudar música aqui. Esse menino que saiu daqui agora, o Vitor Hugo, ele é de Nossa Senhora das Dores. Ficou sabendo que tinha uma especialidade em sax aqui. Qual era o sonho do menino? A mãe trouxe, então a gente deu um jeito e colocamos ele aqui. Aí eles começam a se encantar ali e viram um estilo de vida, né? É um estilo de vida, não é outra forma. Vitor Hugo é um aluno de Nossa Senhora das Dores, um menino de apenas 12 anos que sonhava em tocar saxofone e escolheu o Conservatório de Música por ser referência no assunto. Eu gosto muito de música e eu toco isso por diversão, assim, para ter alguma coisa, né? Para tocar. Eu escolhi aqui porque é uma escola mais qualificada, porque eu já tocava flauta, aí o saxofone ia me dar um empurrão para melhorar esse ramo da música. Mas, para além do ensino musical, o conservatório é também base para a construção do aluno como cidadão, pois agrega valores que vão além da música. Falando em educação musical, a gente
Quem é professor, quem é aluno de música, sabe que para estudar música, para aprender um instrumento, a gente tem que ter disciplina, tem que ter foco, trabalhar a concentração, trabalhar a memória, socialização, porque estamos em conjunto. Então, até as questões afetivas, então, o controle emocional para você vencer suas barreiras de superação. Há 77 anos, a instituição ligada à SEDUC vem promovendo o cenário musical sergipano, tendo, quem sabe, muito mais anos de história para ser ouvida. Para saber mais sobre as ações, projetos e oficinas realizadas no Conservatório de Música, basta acessar o Instagram, @Conservatório Sergipe, ou o site do Conservatório, o www.cmse.com.br. E nas últimas semanas, novas manchas de óleo vêm sendo encontradas nas praias de Aracaju. As equipes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos, a Ensurb, e técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a SEMA, estão responsáveis pela remoção dos resíduos. As autoridades dizem que ao encontrar manchas de óleo em praias da capital, é recomendado manter distância e entrar em contato com a ouvidoria da SEMA, por meio dos telefones 79 3225 4173 ou o 988 35 6961. E a 16ª edição do Repórter Contexto fica por aqui. Obrigada e até a próxima!